Pronto, vamos iniciar agora as alegações finais, iniciando pelo Ministério Público, em seguida a palavra automática à defesa. Doutor Vicente, pode à vontade, tá? Pois não, Excelência. Excelentíssimo senhor juiz, senhor defensor, senhor advogado aqui de defesa presente, o Ministério Público, com fundamento no artigo 403 do Código de Processo Penal, vem apresentar alegações finais orais nos autos do processo 2340, dígito 94/2013, qual tramita na comarca de Itatira e apura um fato ocorrido no dia 24 de março de 2013, por volta das 19 horas e 30 minutos, na rodovia CE 341, próximo ao conjunto novo do distrito Lagoa do Mato Itatira, ocasião e local em que o denunciado, Antônio Jonas Martins Mateus, na condução de um veículo automotor, praticou homicídio culposo de forma imprudente, violando dever objetivo de cuidado, colidindo com motocicleta, que além das lesões provocadas na vítima Raimundo Nonato, acabou por ceifar a vida da senhora Maria Daiana Nascimento da Silva. Em suma, Excelência, esse é o fato trazido a juízo. Destaca o Ministério Público que o procedimento obedeceu às normas processuais, constitucionais e infraconstitucionais, foi dada oportunidade ao acusado apresentar defesa, a qual igualmente consta nos autos, o que evidencia que o procedimento, o que evidencia a regularidade do procedimento e a realização da presente instrução. Inicialmente, o Ministério Público destaca a presença do laudo cadavérico, as folhas 41 e 42, e quanto à instrução, cumpre destacar, Excelência, na visão do Ministério Público, não obstante a ausência de perícia realizada no local e nos veículos envolvidos no acidente, as provas testemunhais, na visão do Ministério Público, suprem alguns desses pontos. E aqui destaca o Ministério Público o depoimento prestado pela senhora Antônia Maria, pela senhora Terezinha e por uma das vítimas, o senhor Raimundo Nonato. E destaca ainda, Excelência, o que essas testemunhas retrataram em sede policial, que igualmente devem ser consideradas nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal. Dessa forma, Excelência, o Ministério Público entende que restou evidenciado que o senhor Antônio Jonas conduzia veículo automotor em velocidade incompatível com a via, relatos de que ele estava em alta velocidade, relatos de que o barulho ocasionado foi extremo, segundo uma das testemunhas, chegou inclusive a pensar que era um trator ou algo do tipo, devido à intensidade do barulho. Relatos também de que a vítima foi arrastada por uma longa distância, o que, na visão do Ministério Público, demonstra que o senhor Antônio Jonas conduziu o veículo de forma imprudente. Destaco também que o senhor Antônio Jonas estava com a carteira de habilitação vencida, salvo engano, há quase um ano. Destaco que ele se evadiu do local, deixando de prestar socorro às vítimas, o que agrava sua culpa na presente conduta, sem deixar também de destacar, Excelência, que, conforme relatos da própria vítima, Raimundo Nonato, sua motocicleta, segundo ele, apesar de estar com os faróis acesos, dianteiro e traseiro, não continha veículos retrovisores, e o mesmo não possuía habilitação para conduzir o veículo. Ressalto, todavia, que no direito penal não se admite a concorrência de culpas para isentar de pena. Fatores esses, como destacados, devem ser sim considerados quando da aplicação da pena, no sentido
de favorecer o réu desse processo, o senhor Antônio Jonas. Dessa forma, Excelência, ao Ministério Público resta elementos suficientes a enquadrar o senhor Antônio Jonas como incurso no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, considerando ainda que a denúncia aponte apenas o artigo 302, a descrição fática também da lesão ocasionada no senhor Raimundo Nonato. Dessa forma, Excelência, observando a conduta imprudente do senhor Antônio Jonas, a inobservância do dever de cuidado objetivo e a consequência do seu ato, a previsibilidade também de sua conduta, enquadrando na tipicidade dos artigos 302 do CTB e 303 do CTB, o Ministério Público vem requerer que seja julgada procedente a denúncia de folhas 68/70, para que assim seja condenado o senhor Antônio Jonas, assim que se manifesta o Ministério Público, Excelência, em sede de alegações finais orais. Excelentíssimo senhor juiz, doutor representante do Ministério Público, a defesa de Antônio Jonas Martins Mateus vem perante Vossa Excelência apresentar as alegações finais pelos fatos que passo a expor. O defendente foi denunciado pelo cometimento do crime previsto no artigo 302, caput da Lei 9.503, e em síntese o Ministério Público aponta que o acidente havido no dia 24 de março de 2013, ali por volta das 19h30, na rodovia CE 341, que liga Lagoa do Mato a Itatira, em que, lamentavelmente, o veículo conduzido por ele abalroou a motocicleta Honda Bis, placa HXW 2150, em que trafegavam Raimundo Nonato Ferreira da Silva e, na garupa, Maria Daiana Nascimento Silva, falecida no acidente. Com efeito, a denúncia não logrou apontar minimamente qual teria sido a inobservância de dever de cuidado por parte do defendente na condução do veículo, que teria ocasionado o acidente e, consequentemente, a morte de Maria Daiana Nascimento Silva. A rigor, foram considerados inicialmente apenas depoimentos colhidos perante a autoridade policial, dos quais não se pode depreender nenhuma informação de que alguém tenha efetivamente visto o momento da colisão, de modo que não existe nos autos qualquer laudo pericial acerca da dinâmica do acidente, o que obsta, nesse sentido, qualquer juízo desfavorável ao que alega o Ministério Público. Ademais, em juízo, nenhuma das testemunhas ouvidas afirmou ter presenciado o momento do abarroamento, de modo a demonstrar minimamente a dinâmica do acidente. O único relato presencial foi fornecido pelo defendente, que esclareceu ter sido surpreendido com o surgimento da vítima de uma via secundária, de onde ele saía para pegar a rodovia, e o condutor, o senhor Raimundo Nonato Ferreira da Silva, que lá em sede de alegações, na sede de oitiva na delegacia, afirmou que não é habilitado, transitava numa via pública e parcamente iluminada, havia trechos da estrada que ficavam sob escuridão, e não sabe informar se o motorista imprimia ao veículo alta velocidade. Da mesma forma, em juízo, ele confirmou esse depoimento. A senhora Antônia Maria Alves da Silva, também em depoimento, não presenciou o acidente e também não sabe dizer se o motorista imprimia a alta velocidade, apenas relatou o barulho, né? Outro depoimento que embasou a denúncia, e agora embasa o pedido de condenação, embora carregado de muito sofrimento e luto, é o da mãe da vítima, a senhora Terezinha Angelita Nascimento da Silva, que lá na folha 17, em sede de oitiva na delegacia, afirmou que suspeita que o corpo da filha foi arrastado pelo veículo e que soube através de terceiros que o motorista trafegava em alta velocidade. É óbvio, é um depoimento de alguém enlutado ainda, em constante sofrimento pela perca da filha. Então, a única informação que emerge dos autos, a fim de constatar se o defendente agiu com imprudência para um édito condenatório, necessário ao esclarecimento, e não apenas a conjecturas quanto à dinâmica do acidente de trânsito, não há emergência. Essas são as únicas informações que
nós escolhemos aqui. Então, sem embargo, Excelência, em cotejo com a prova produzida, a realidade dos fatos se mostrou diversa do pretendido pelo Ministério Público. Primeiro, o condutor da moto não possuía nem CNH, nem autorização para conduzir ciclomotor, que é o ACC, para dirigir moto cinquentinha, aquelas motos de cilindradas menores. Portanto, ele é inapto para guiar qualquer veículo motorizado. E, a propósito, é possível até verificar, no termo de declaração dele, certo lá, folha 15, que o condutor Raimundo Nonato Ferreira é analfabeto. As condições de local, e eu passo para o segundo ponto, as condições de local e tempo também eram absolutamente desfavoráveis. Conforme relatado aqui em audiência, o local é parcamente iluminado e o acidente ocorrera à noite. Terceiro, não há nos autos perícia em local de crime, documento indispensável para a aferição da culpa e qual a modalidade de culpa. E, por fim, houve culpa exclusiva da vítima pela autocolocação em risco e violação ao princípio da confiança em virtude da imperícia de conduzir veículo motorizado sem a devida habilitação. E eu passo a fundamentar os pontos a seguir. O acusado em tempo algum agiu com imprudência, responsabilidade ou qualquer outro elemento de culpa, pois respeitou e cumpriu com todas as normas de trânsito aplicáveis ao caso. É dizer, não podendo prever que o motociclista iria sair de uma via lateral, surgindo de inopina à sua frente, o defendente não pode ser criminalmente responsabilizado pelo fato. O fundamento da responsabilidade pelo crime culposo reside na violação do dever objetivo necessário e nas circunstâncias concretas do caso. Nesse passo, tendo o motorista respeitado todas as regras de trânsito, surgindo o motorista de repente na via, provocando o próprio óbito da sua companheira, mostra-se injusto o processo crime pela suposta prática de homicídio culposo. Tem-se a um só tempo, repito, o emprego dos princípios da confiança e da autocolocação da vítima em perigo, que a evidência exclui a tipicidade do comportamento do condutor. Então, de acordo com a teoria da imputação objetiva, a responsabilização do réu exige demonstração da criação de incremento de risco não permitido, a qual não restou evidenciado neste caso, e, ademais, há indícios de desrespeito ao princípio da confiança concernente à exposição consentida da vítima a perigo por ela mesma criado, o qual afasta a responsabilidade do réu, rompendo o nexo causal e tornando imprevisível o resultado. Desta forma, caracterizada a ausência de culpa, ou no mínimo nexo causal, diante da imperícia presumida pela ausência de habilitação, resta claro a autocolocação destas em perigo. Assim, a ausência de alguns dos elementos constitutivos do tipo culposo gera a tipicidade do fato criminoso. A absolvição do acusado, portanto, Excelência, é a medida que se impõe. E, acerca do crime de lesão corporal, é importante ressaltar que decaiu o direito de representação da primeira vítima, porque não há nos autos do processo, nem no momento em que ele foi ouvido, o desejo dele de representar para esse crime. Nós sabemos que é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Destacando aqui um ponto essencial, que é a ausência de laudo pericial, eu trago um julgado do Tribunal de Justiça do Ceará, que é o 0014856, dígito 32 de 2000.8.06.0064, de relatoria do desembargador Mário Parente Teófilo Neto. Eu vou ler só a ementa, Excelência, que ela se amolda muito bem ao caso. É certo em que, e abro aspas, é certo que, em se tratando de homicídio culposo de trânsito, é fundamental para a formação da materialidade a realização de exame pericial. Entretanto, denota-se que as provas testemunhais angariadas são lacônicas e não esclarecem satisfatoriamente a dinâmica dos acontecimentos. Não há certeza nos depoimentos prestados, especialmente pelas testemunhas que não estavam no carro da vítima, tendo em vista que a colisão não foi presenciada por qualquer deles. Ocorre, no caso em apreço, os elementos de convicção angariados não demonstram com a necessária certeza a dinâmica dos acontecimentos, tampouco comprovam que o apelante teria incorrido em qualquer das modalidades de culpa, devendo a dúvida ser interpretada em seu benefício. Então, Excelência, no presente caso, considerando a extrema fragilidade do lastro acusatório considerado pelo Ministério Público, a dúvida em favor do réu
serve muito mais como elemento capaz de fulminar qualquer condenação. Então, pelo exposto, encerrando, requer a absolvição de Antônio Jonas Martins Mateus, tendo em vista que a vítima se autocolocou em perigo, sem que ninguém pudesse evitá-lo, bem como pela ausência de laudo pericial em local de crime, apto a consubstanciar o processo com a dinâmica do ocorrido, a fim de esclarecer os fatos com elevado grau de certeza que exige o processo penal, prevalecendo, assim, o benefício da dúvida em favor do defendente. É o que requer, excelência. Ô, doutores, desculpa, eu estava falando